Olá, amado jovem, amada jovem, paz e alegria. Que bom estarmos voltando para o nosso estudo. E aí, como foi como foi a experiência de fazer o estudo sozinho do capítulo 2 da primeira carta de São Paulo ao Timóteo? Espero que tenha dado certo, espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. E espero que, fazendo sozinho o seu estudo, as suas anotações, tenha nascido no seu coração um desejo ainda maior de continuar, de permanecer nesse estudo quando o mês de setembro acabar. Olha só, queria começar lendo um trecho do livro do Monsenhor Jonas Abib, que ele fala sobre a nossa disposição de ler a palavra, de ser perseverante nisso. Ele diz assim: na vida, ninguém consegue nada sem esforço. Que o digam os artistas ou as mães. Logo, tudo exige empenho e luta. Em particular nesse campo, enfrentamos uma tremenda batalha espiritual. A tentação não quer que nos aprofundemos na Bíblia. Muito sutilmente, ela ajeita as coisas para ficarmos sempre na superficialidade. Por isso, se nesse mês de setembro, ao longo da proposta de estudarmos juntos a Bíblia, tem surgido muitas dificuldades, muitas provações, muitas tribulações para te atrapalhar a ler a Bíblia. Se você não conseguiu fazer a primeira parte do estudo, se você não está conseguindo ser fiel a todos os dias da leitura orante da palavra, fazendo menção àquele primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos, né, que a gente estimulava a rezar também com a Bíblia, além de fazer o estudo. Fica com o coração em paz, é sinal que você está no caminho certo. O inimigo de Deus não quer que a gente mergulhe na palavra. Por quê? Porque a palavra é verdade. E essa verdade nos liberta. Essa verdade traz vida nova a cada um daqueles que se abrem a ela. E aí o Monsenhor Jonas continua ainda dizendo: agora é a sua vez, ó, falando para você, viu? Jovem da Arquidiocese de Teresina. Seja qual for a sua hora de trabalhar com a Bíblia e com o diário espiritual, você pode fazer o seu compromisso pessoal diante de Deus. Olha só, ele aproveitou para falar do diário. Como é que está o seu diário? Será que o seu diário vai ganhar o concurso de melhor diário espiritual? Vamos lá, quero ver muita gente inscrita, eu quero ver muitos diários espirituais inscritos nesse concurso. Mas o Monsenhor Jonas continua dizendo: olha como ele é radical. É a linguagem que o jovem gosta. É interessante que, apesar de ser uma luta muito difícil, assim, de ser de Deus, a gente entregar toda a nossa juventude a Deus, mas o jovem gosta de desafios. E aí Padre Jonas faz um. E eu quero lançar esse desafio a vocês, a você que está nos acompanhando por meio desse trecho do Padre Jonas. Ou seja, faça um desafio. Sem Bíblia, não tem café. Sem Bíblia, não tem cama. Sem Bíblia, não tem alguma coisa. Faça um desafio a você mesmo. Olha, se eu não fizer o estudo de um capítulo da Bíblia hoje, não vai ter isso. Não vai ter WhatsApp. Não vai ter, o que mais? Instagram. Não vai ter aquela comida que você gosta, não vai ter o lanche da tarde. Enfim, você conhece aquilo que você mais gosta. Para mim seria: não vai ter doce. Minha gente, se me der, eu compro uma lata de leite condensado todinha de uma hora para outra. Eu sou uma formiguinha por coisa doce. Então, sem Bíblia, não vai ter nada doce no seu dia. Aí está para nós, e aí o Padre Jonas diz isso, o segredo da felicidade. A gente se dispor, a gente se empenhar de fazer o melhor para Deus. Amém? Vamos lá agora, continuando o capítulo 3, já que iniciamos o capítulo 1, você deve ter feito o seu estudo ontem, do capítulo 2, e agora nós vamos para o capítulo 3. Buscar quais são os princípios, quais são as ordens e quais são as promessas de Deus nesse trecho das Sagradas Escrituras. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. E aí, eu nem vou
não é uma ordem, não é um princípio, não é uma promessa, mas eu aproveito para fazer menção a você, jovem, que se sente chamado ao sacerdócio e que tem medo de dar sim a Deus, né? Olha só a afirmação que São Paulo diz. Quem é chamado ao episcopado é que a gente está falando do bispo, mas ele se assemelha ao chamado ao sacerdócio, né? Ocupa uma função sublime. Se você sente no seu coração esse chamado, a essa vocação, não resista a Deus. Diga sim a Deus. Siga sua missão, tá certo? Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez nessa época. Logo depois que Jesus ressuscitou, né? O bispo ainda casava. Mas depois... Fernanda, quer dizer que no começo o bispo e padre casava? Alguns. E por que, Fernanda, que depois eles não casaram mais? Porque no exercício da sua função eles perceberam que uma pessoa, para ser padre, para ser bispo, quando ele tem uma família, ele não consegue fazer bem feita a sua missão. Por quê? Porque a família também é uma missão importante. E aí o coração daquele homem fica dividido em duas missões grandiosíssimas, que é ser pai, cuidar da família e cuidar da igreja de Deus. Por isso, desde sempre, desde os primórdios da igreja, optou-se, né, por essa observância de viver a castidade de todo aquele que é chamado ao sacerdócio, né, de não constituir família, porque são duas missões, e são duas missões específicas e que ambas precisam de muito tempo, de muita dedicação. Sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa outro sim, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia nas ciladas diabólicas. Do versículo 2 ao versículo 7, você pode escrever o versículo inteiro aí como um princípio eterno, mas você pode tirar pelo menos as principais, né, características que São Paulo vai aí elencando. Esse trecho vale também, sabe, para as instâncias de coordenação que a gente tem dentro da Renovação Carismática Católica. Muitos dos nossos grupos de oração vão ter eleição esse ano. Serve aqui para quando a gente for rezar pelo coordenador, pelo futuro coordenador do nosso grupo de oração, né, por essa escolha, para que a gente faça uma escolha bem feita, segundo o coração de Deus. São Paulo continua: do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. A gente tem ainda hoje na igreja, olha só como é de muito tempo, o diaconato permanente, né? Um homem casado que se sente chamado, né, a servir mais intensamente à igreja, pode se candidatar ao diaconato permanente. Fica aí um dever de casa para vocês, para depois vocês tentarem saber como é que isso acontece. Se você conhece um diácono permanente, aproveita para perguntar para ele como é. Nós temos alguns na Renovação Carismática Católica, né? Tem o tio Nonato, tem o diácono Francílio, tem o diácono Paulo Edson, que é do meu grupo de oração Obra Renascer. São Paulo continua. E aí você pode colocar também como um princípio eterno esses versículos de 8 a 10, né? Os princípios de Deus a respeito do diácono permanente. Versículo 11. As mulheres, eita meninas, essa é pra gente. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Outro princípio.
mas a gente também pode considerar uma ordem para nós, meninas, né? Ser honesta, não difamadora, ou seja, cuidado com a língua às vezes leva a gente para o inferno. Sóbrias e fiéis em tudo. Então aí a gente pode colocar meninas, aí difere, né? A menina do menino. Os meninos colocam como um princípio eterno aí no seu caderno, no seu diário espiritual. As meninas colocam como uma ordem. Olha aqui como é que Deus quer que nós vivamos. Continua no versículo 12. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Olha aí o versículo 13, você pode colocar como uma promessa de Deus para aqueles que recebem esse chamado específico, né, de serem sacerdotes, de serem diáconos. O grau da ordem, em seus diversos graus, né, o sacramento da ordem na nossa igreja. Versículo 14. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente proclamamos o mistério da bondade divina. Olha aí um princípio eterno, esse versículo 16, muito bonito, que já foi inclusive muito musicado por diversos artistas católicos. Manifestado na carne, justificado no espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Aqui ele está falando de Jesus, né? Olha só um princípio eterno a respeito de Jesus. Essa é a fé que nós somos chamados a proclamar, jovens. Antes de ser carismáticos, nós somos cristãos católicos. Nós precisamos viver o senhorio de Jesus, que a gente tanto fala na renovação. Qual é o mistério da bondade divina que se manifestou em Cristo, né? Jesus se manifestou na carne, mas foi justificado no Espírito. Foi visto pelos anjos, foi anunciado aos povos, e que bom que esse anúncio chegou até mim e até você, né? Hoje, para que a gente pudesse ter uma experiência pessoal com o Senhor, para que a gente pudesse ser batizado no Espírito Santo, para que Jesus se tornasse conhecido e amado a nós, a cada um de nós, acreditado no mundo e exaltado na glória. Aí está um resumo daquilo que Jesus pode significar para nós, né? E essa música, olha, não lembrei, estou me lembrando agora, eu podia ter colocado como finalização desse nosso momento de estudo bíblico de hoje, essa música do Valmir Alencar, mas aí eu vou procurar ela e vou mandar para Lu postar para vocês, logo depois que ela postar aqui esse vídeo, tá bom? O Valmir Alencar tem uma música muito bonita que canta essa passagem bíblica, né? Esse trecho bíblico. Então, um abraço. Lembrando, fica para vocês o dever de casa, o capítulo 4. Amanhã vocês vão fazer o estudo bíblico do capítulo 4 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E, em seguida, no dia seguinte, a gente volta para finalizar essa parte do estudo bíblico. Ainda não finalizou setembro, nós teremos outras novidades, mas a gente já está pertinho de finalizar o estudo bíblico, tá certo? O estudo que a gente vai fazer juntos, porque o estudo que cada um de nós está se comprometendo a fazer, ele vai continuar. Um grande abraço.